Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre a divisão celular, que nada mais é do que a famosa mitose e meiose, que são as divisões celulares que a célula pode fazer. Então vamos para as definições. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula-mãe origina células filhas. Através desse processo, as células unicelulares se reproduzem e as células multicelulares se multiplicam. Ou seja, se um organismo é formado por uma única célula, como as bactérias e os protozoários, por exemplo, então esse processo de divisão celular é o processo de multiplicação, como se reproduz. Porém, em organismos multicelulares ou pluricelulares, como nós, essa divisão celular, como a mitose, por exemplo, é como o organismo cresce, então é como as células se multiplicam. Então, organismos unicelulares se reproduzem e formam novos indivíduos através da mitose, da divisão celular, por exemplo. Enquanto organismos multicelulares, o organismo cresce através da mitose também. Porém, nesse caso, não vai formar um novo indivíduo, e sim, esse mesmo indivíduo vai aumentar, por exemplo, de tamanho. A frequência de divisões celulares varia com o tipo e estado fisiológico de cada célula. Então, vai ter células no organismo que vão se multiplicar em maior quantidade e vai ter células que vão se multiplicar em poucas quantidades ou às vezes até em nenhuma. No organismo humano, por exemplo, algumas células estão em constante multiplicação. Um exemplo são as células da epiderme, como nossa pele, e da medula óssea, que se multiplicam para repor as células que morrem, como as hemácias. Entretanto, alguns tipos de células mais especializadas, como os neurônios, hemácias e células musculares, nunca se dividem. Então, o neurônio feito, ele não tem capacidade de se multiplicar. Quando a hemácia é feita pela medula óssea, essas hemácias não se multiplicam. Depois que elas ficam inviáveis para o organismo, ficam velhas, elas são mortas através de um processo chamado apoptose celular, morte celular programada. Células musculares também não têm a capacidade de ficar se multiplicando de forma geral, né? Então essas células têm uma frequência de multiplicação reduzida, enquanto que células, por exemplo, da pele, ou células que produzem as hemácias, são células do trato estomacal, então são células que têm a capacidade maior de ficarem se multiplicando, de fazer a divisão celular. Essa divisão celular, ela na verdade nós chamamos de ciclo celular. A célula ela vai fazer um chamado ciclo celular. O que vem a ser esse ciclo celular? É o período que se inicia com a origem da célula, quando a célula nasceu, a partir de uma divisão celular posterior e termina quando essa se divide em células filhas. Então, ou seja, quando ela nasce, nós chamamos, começa o ciclo celular dessa célula, ela vai trabalhar para o organismo até sofrer uma nova divisão celular, formando células filhas. Então, o nascimento, o trabalho celular e a sua nova divisão, nós chamamos de ciclo celular. E o ciclo celular ele é dividido em duas etapas, a intérfase e a divisão celular propriamente dita. A intérfase, já antecipando, é a fase da vida da célula onde ela vai estar trabalhando para o organismo, realizando a sua função biológica. E na fase do ciclo celular, a divisão celular seria ou o processo de mitose ou o processo de meiose propriamente dito. Então, ou a célula está trabalhando para o organismo ou a célula está se dividindo. Nos eucariontes,
são aquelas células que apresentam o núcleo verdadeiro, como os eucariontes vegetais e animais, das plantas e nossa espécie, por exemplo, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nesta imagem, nós podemos ver de forma esquemática como funciona um ciclo celular, um resumo do ciclo celular. Então vamos partir desta seta, né? Aqui houve um nascimento de uma célula nova. Esta célula, quando nasce, ela vai passar por um processo chamado de intérfase, que vai desde o seu nascimento até o seu novo processo de divisão celular, que aqui está representado pela fase mitótica, pela mitose. Então nós temos o nascimento de uma célula, esta célula vai passar pela intérfase e quando entrar no processo de divisão celular, ela vai entrar na segunda fase do ciclo celular, chamada de divisão celular propriamente dita. Então aqui está o ciclo celular, intérfase e divisão. Dentro da intérfase, nós podemos dividir esta fase em três: fase G1, fase S e fase G2. Então a fase G1, S e G2, ela é uma subdivisão da fase intérfase. E no final da subfase G2 da intérfase, nós temos a fase de divisão celular do ciclo celular. Seria a mitose. Então vamos tentar conceitualizar essa fase do ciclo celular. A intérfase, maior fase do ciclo celular, é dividida em três etapas básicas: G1, S e G2. A letra S é usada para simbolizar a palavra síntese, ou seja, a fase de intensa síntese de DNA, que é o nosso material genético. Já G1 e G2 fazem referência à palavra gap, é uma palavra em inglês, que significa intervalo, ou seja, os períodos G1 e G2 indicam o antes e o depois da produção do DNA duplicado. Então aqui, quando a célula nasce na fase G1, aqui o material genético dela se encontra não duplicado. Quando ela vai entrar na fase S de síntese, o material genético dela começa a se duplicar. Para quê? Já se preparando para uma divisão celular. Então aqui na fase G1, podemos dizer que ele está praticamente trabalhando para o organismo 100%. Na fase S, nós podemos dizer que a célula está trabalhando para o organismo ainda, mas ao mesmo tempo já está se preparando para a sua divisão celular. E na fase G2, ela já está com o material genético totalmente duplicado e está ainda trabalhando para o organismo com menor intensidade e já está começando a se preparar para uma divisão celular propriamente dita. E aí no final da fase G2, ela vai entrar realmente na fase de mitose, por exemplo, ou na fase de meiose. Ela vai entrar no processo de divisão celular. Então, para entendermos novamente, ciclo celular é um ciclo onde envolve a intérfase, que é o trabalho celular, junto com a mitose ou meiose, que é a divisão celular. O ciclo começa na fase G1. Então, a célula está aqui trabalhando para o organismo, totalmente focada para a sua função biológica. Na fase S é onde o seu material genético, seu DNA, ele começa a ser duplicado, cujo objetivo vai ser fazer a sua divisão celular. Então, na fase de intérfase é onde ocorre a duplicação do material genético e a célula trabalha para o organismo, mas também já começa a se preparar para a divisão celular.
Na fase G2, ela ainda está trabalhando para o organismo, porém com menor intensidade, e suas células já estão sofrendo alterações internas, já se preparando realmente para a divisão celular propriamente dita. E no final da fase G2, ela começa o processo de divisão celular propriamente dito. E antes de entrarmos nos processos de divisão celular mitose e meiose, vamos concluir a fase de ciclo celular. Então, como vimos, ciclo celular ela é composta pela fase da intérfase e pela fase da divisão propriamente dita. Então, a intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. É o período mais longo do ciclo celular, aproximadamente 95% do tempo. E é na fase de intérfase que a célula trabalha para o organismo, faz a sua função biológica. Na fase G1 da intérfase, que antecede a duplicação do DNA, as células aumentam de tamanho, produzem RNA e sintetizam, produzem proteínas. Então, nesta fase, a célula está trabalhando diretamente para o organismo. Na fase S, ocorre a síntese de DNA. A quantidade de DNA no núcleo da célula é replicado. Lembre-se que replicação significa o processo de duplicação da molécula de DNA. Então aqui nós vamos ter um material genético duplicado. É na fase S que inicia o processo de duplicação e na própria fase S que termina o DNA duplicado. Então é na intérfase que ocorre a duplicação do material genético para a divisão celular. A fase G2 corresponde ao intervalo entre a síntese de DNA, que é a duplicação, e a mitose. A célula continua crescendo e produzindo proteínas. Então, na fase de intérfase, a célula trabalha para o organismo. 95% do tempo de vida da célula, ela se dedica à sua funcionalidade ao organismo. Na fase G1, dedicada exclusivamente ao organismo. Na fase S, uma parte dedicada ao organismo e uma parte dedicada à sua síntese de material genético, pensando na divisão celular. Na fase G2, a intensidade de trabalho diminui, já se preparando efetivamente para a divisão celular. E no final da fase G2, da intérfase, há um novo processo chamado de divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. Então, a intérfase é subdividida em 3 fases: G1, S, onde o material genético é duplicado, e G2. E vamos agora falar especificamente sobre as divisões celulares. Então, como vimos, a célula pode se subdividir fazendo o processo de mitose ou fazendo o processo de meiose, que são processos diferentes, com resultados finais diferentes e funções também diferentes. Então vamos já de forma comparativa explicarmos as principais diferenças e depois olharmos individualmente cada uma. Então vamos lá. Primeiro, em relação à mitose com a meiose, observando esta imagem aqui. Então, 2 N's significa o quê? Que nós temos material genético, um do papai e um da mamãe. Então, um N vem do papai, um N vem da mamãe. É uma forma simbólica que nós temos de expressar quanto material genético tem na célula. Então, a célula vai se originar, a célula mãe, ela tem 2 materiais genéticos, um do papai, um da mamãe. A meiose, a mesma coisa. Vai originar de uma célula que tem informação genética do papai e da mamãe. A mitose, ela vai sofrer um processo de divisão apenas, e através de um processo de divisão, ela vai formar 2 células filhas idênticas a ela. Ou seja, se aqui eu tenho
a informação genética do papai e da mamãe juntas na mesma célula, o resultado final também vai ser a produção de duas células filhas com a mesma informação genética que a primeira, que é a mamãe. Então a gente fala que aqui é a célula mãe que vai gerar aqui as células filhas. Nesse caso, as duas células filhas. No caso da meiose, qual vai ser as diferenças? Uma célula mãe, ela vai dar origem a 4 células filhas. Porém, cada célula filha vai ter apenas metade da informação genética da célula original, da célula mãe, da célula principal. E, para que isso ocorra, vai acontecer dois processos simultâneos no processo de meiose. Então, vai ter a meiose 1 e a meiose 2. No final da meiose 1 e 2 é que vai ter o resultado final, que seria as 4 células filhas. Então, da mitose, uma célula mãe dá origem a 2 células filhas idênticas. Na meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade da informação genética. Então, a mitose, de forma geral, ela serve como vimos, se for organismos unicelulares, formado por uma única célula, vai ser a forma de reprodução daquele ser vivo. E nos organismos multicelulares, a mitose vai servir para o crescimento do organismo. Já a meiose é a forma que os organismos pluricelulares ou multicelulares têm para produzir os seus gametas, as suas células reprodutoras. Então aqui nós temos a produção, por exemplo, de espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, ou a produção do gameta feminino, que é o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Então, o espermatozoide e o óvulo, eles são formados através de um processo chamado meiose. Enquanto que a mitose, ela serve para as células somáticas, as células do organismo de forma geral, as células não reprodutoras. Então, nosso organismo, de forma geral, ele faz a mitose. E a meiose são para nossas células reprodutoras. Então, vamos lá. Vamos agora analisar o outro quadro comparativo. Mitose. Ela ocorre em células somáticas. Células somáticas são células do organismos não reprodutoras. E a meiose, ela serve para a produção de gametas, células reprodutoras, espermatozoide nos homens e óvulos nas mulheres. Célula, pode acontecer essa mitose em células que tenha apenas uma informação genética ou 2 informações genéticas. Já a meiose, ela só pode acontecer em células que apresentam um par de informação genética, um que vem do papai e um da mamãe. Na mitose, 2 células com o mesmo número de cromossomos da original. Então, são formadas 2 células filhas. Já na meiose, são formadas 4 células filhas com metade do número de cromossomos da original. O número de cromossomos é o material genético. Uma observação que nós vamos ver mais para frente, que na meiose, na prófase 1, pode acontecer o chamado crossing over, ou permutação, que é quando pode acontecer uma mistura entre o material genético de um cromossomo com outro, aumentando a variabilidade genética. Já na mitose, não existe esse crossing over, não é o ideal que aconteça, para que as células sejam idênticas à mãe, à original. Na anáfase, na mitose, nós vamos estudar também a separação das cromátides irmãs. Nós vamos ver o que significa isso. Enquanto que na meiose, na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, dos pares de cromossomos duplicados, né? A mitose, o objetivo dela, a função dela principal seria promover o crescimento do organismo, a reparação tecidual através da cicatrização, por exemplo, e reposição de perdas de células que já estão mais velhas e precisam ser repostas.
Já no caso da meiose, a função principal é a produção de gametas e, com isso, promover a manutenção do número constante de cromossomos de uma espécie. Então, através da reprodução na mistura de 2 gametas, eu volto a dar origem ao indivíduo com o mesmo número de cromossomos dos seus pais. Então, a meiose, o objetivo é formar gametas, células reprodutoras. Na mitose, o objetivo é fazer a manutenção dos organismos nas células não reprodutoras. Vamos agora falar especificamente de um dos tipos da divisão celular do tipo mitose. Então, mitose é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem às 2 outras células. A mitose acontece na maioria das células do nosso corpo. A partir de uma célula inicial, formam-se 2 células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Isso ocorre porque, antes da divisão celular, o material genético da célula, nos cromossomos, é duplicado. A mitose é um processo importante no crescimento dos organismos multicelulares e nos processos de regeneração dos tecidos do corpo, pois ocorrem nas células somáticas. Células somáticas são as células gerais do corpo, e nós temos as células reprodutoras, que são os gametas. O espermatozoide é o gameta masculino, enquanto que o óvulo é o gameta feminino. Apesar de ser um processo contínuo, a mitose apresenta 4 fases. Então, mais uma vez, de uma célula mãe ao processo de mitose, dando origem a 2 células filhas idênticas à mãe. Em relação à mitose, nós temos 4 fases. A primeira fase chamada prófase, a segunda metáfase, a terceira anáfase e a quarta a telófase. E vamos ver de forma geral o que acontece em cada uma dessas fases. Resumidamente, a mitose pode ser dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos estudar esta imagem. Nós temos uma célula mãe, célula do tipo diploide. Diploide por quê? Porque ela tem um DNA do pai, um DNA da mãe, formando um par de DNA, de material genético. Na intérfase, na fase S da intérfase, esses pares de DNA vão se duplicar. Então aqui se é o DNA da mãe, agora vai ter um cromossomo que é um DNA duplicado de um lado e um cromossomo do pai duplicado do outro. Além de ocorrer a duplicação da organela chamada centríolo. Então o centríolo também vai ser duplicado na intérfase, que é a fase onde a célula trabalha para o organismo e começa a se preparar para a divisão celular do tipo mitose. Quando chega na fase da divisão celular, que é a mitose, a primeira fase nós chamamos que é a prófase. Nesse caso, ocorre a formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Então, esses cromossomos que estão duplicados e estão se compactando, eles terminam sua compactação e começam a surgir os fios do fuso mitótico, que são formados pelos centríolos, isso na prófase, e começa o desaparecimento do núcleo. Então o núcleo começa a se desaparecer. Um pouquinho antes de entrar na metáfase, na chamada prometáfase, esse núcleo desaparece por inteiro, fazendo com que esses cromossomos caiam no citoplasma e o núcleo deixa de existir. Na metáfase, esses cromossomos se ligam ao fuso acromático ou fuso mitótico
emparelhando-se na linha do equador da célula. Então fica basicamente todos os cromossomos ligados na região mediana da célula. E é nessa hora que, ao olhar pelo microscópio, nós conseguimos ver com melhor visualização os cromossomos da célula. Esses cromossomos começam a se separar, que é na fase chamada anáfase. Então, uma cópia do cromossomo vem para um lado, a outra cópia vai para o outro. Um vem para um lado, outro vai para o outro. Então, aquele cromossomo que começou, naquele DNA que começou e de forma individualizada, ele começa a se separar. Então, ou seja, ele começou o DNA sozinho, ele se duplicou, formando cromossomo. Este cromossomo agora está sendo separado. Uma parte do DNA vem para um lado, a outra cópia vai para o outro. E termina a mitose na chamada telófase, onde previamente tem a citocinese, que é quando a célula começa a se estrangular, separando-se uma da outra, e ao final da citocinese, ao final da telófase, forma-se duas células, semelhantes às células da mãe, ou seja, um par de cromossomo de um pai e um da mãe, um par de cromossomo de um pai e da mãe, um centríolo de um lado, um centríolo do outro. E assim, a formação de duas células idênticas. Então, de uma célula mãe, deu-se origem a duas células filhas. As fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. E vamos agora falar da meiose. A meiose ela é dividida em 8 fases, ou, como alguns autores colocam, 2 ciclos, sendo o primeiro ciclo, ou primeiro processo, a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, que é chamada fase reducional, onde uma célula 2N vai passar a ter apenas metade dos cromossomos da célula mãe. Após a telófase 1, há um pequeno intervalo onde a célula dá um certo descanso para começar um novo ciclo, ou a segunda etapa da meiose, chamada intercinese. Então, após a intercinese, começa um novo ciclo, com a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Nesta é chamada fase equacional, onde a célula agora haploide vai dar filhos haploide. Então, de forma geral, nós temos uma célula mãe, ela vai, que é 2N, ou seja, por que 2N? Um cromossomo que vem do pai e um cromossomo que vem da mãe. Esta célula chamada 2N, ela vai sofrer o primeiro processo de divisão celular da meiose, que é a fase 1, onde um cromossomo duplicado, por exemplo, se esse é o da mãe, vai para um lado e esse cromossomo do pai vai para o outro. Então há uma separação agora dos cromossomos. Então aqui se formam duas células agora haploide. Então aqui nós temos uma célula 2N diploide. Nessa primeira fase da meiose 1, os cromossomos são separados, formando duas células agora haploide, chamada reducional. Estas células vão sofrer um novo processo de divisão celular, que seria a fase 2 da meiose, formando cada célula agora duas. Ou seja, essas cromátides irmãs vão se separar, vem um para um lado, o outro para o outro. Vem um para um lado e um para o outro, formando assim 4 células agora haploides. Lembrando que essas células vão dar origem às células reprodutoras, ou os gametas sexuais. No caso do homem, o espermatozoide, e no caso da mulher, o óvulo. Então aqui seria o processo da espermatogênese ou ovulogênese, a formação do óvulo e a formação do espermatozoide. Então vamos dar uma leitura conceitual. A meiose
é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, 2N, produz 4 células haploides, apenas N, sendo por esse motivo uma divisão reducional. Na primeira etapa, também denominada de reducional, ocorre a diminuição do número de cromossomos. Na segunda, equacional, o número de cromossomos das células que se dividem é mantido igual ao das células que se formam. Então, 2Ns formou células Ns, cada célula N vai dar origem a 2 células N novamente. Então, aqui seria a fase reducional, que é a primeira fase da meiose 1, e a meiose 2 é chamada de equacional, vai manter-se. Aqui é 2Ns duplicado, que é N duplicado, N duplicado. Cada N duplicado vai separar, formando cada célula N individualizado agora. Então, de uma célula mãe, vai dar origem a 4 células filhas com metade da informação genética. E para entendermos melhor esta parte de 2N e N, vamos olhar esse slide. Então, nós temos um homem da espécie humana. Ele tem uma constituição genética, uma parte do pai e uma parte da mãe. Então, ou seja, nós falamos que é 2Ns. Um N que vem informação genética do pai e um N informação genética da mãe. A sua parceira sexual também vai apresentar uma constituição genética 2N, também uma parte do pai, uma parte da mãe. Este homem, ele na sua reprodução irá produzir o chamado espermatozoide através do seu aparelho sexual masculino. Então, os testículos, eles vão produzir o espermatozoide através do processo de meiose, formando um espermatozoide cuja informação genética vai ser N, apenas metade da informação genética da nossa espécie. A mulher vai produzir também no seu ovário células reprodutivas chamadas óvulos. Esses óvulos também vai ter apenas metade da informação genética que a mãe possui. Portanto, vai ser gametas do tipo N também. Nós temos um óvulo aqui representado apenas com metade da informação genética da mãe. E nesta combinação, nessa fecundação, ou seja, a união do material genético do espermatozoide, N, com o material genético do óvulo, N, nesse processo de fecundação, irá formar um novo descendente, um novo ser da espécie humana, que vai ter a composição genética N da mãe com N do pai, uma combinação do tipo 2N, diploide novamente, ou seja, os pais são 2Ns e terão filhos, né, herdeiros, também do tipo 2N. Então, quando da fecundação, ou seja, do encontro de 2 gametas, o número de cromossomos da espécie se restabelece. Então, esta é a importância, por exemplo, da meiose na espécie humana. E para finalizarmos a parte da meiose, falar de uma especificidade chamada crossing over, ou permutação, que nada mais é do que quando os cromossomos eles trocam informações entre si, aumentando a variabilidade genética do indivíduo. Então, imagine que eu tenho um cromossomo do papai, eu tenho um cromossomo da mamãe. Na prófase 1, na subdivisão paquíteno, né, há uma mistura dessa informação genética, fazendo com que parte da informação da mamãe fixe a informação do papai e parte do papai na mamãe, fazendo agora os cromossomos chamados recombinantes. Nós temos um cromossomo recombinante de um lado e um cromossomo recombinante do outro. E desta forma vai promover uma maior variabilidade genética no novo ser vivo formado. Então, desta forma, que os cromossomos se misturam, nós chamamos de permutação ou crossing over.
E esta crossing over, permutação, ocorre principalmente na subfase paquíteno, né, na prófase 1 da meiose. E para finalizarmos a aula de hoje, novamente aquele quadro comparativo entre mitose e meiose. Mitose, uma célula-mãe dá origem a duas filhas idênticas a ela. Meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com valor reducional do seu material genético, formando, portanto, os espermatozoides e óvulos. Então, a mitose tem como função principal promover o crescimento, cicatrização e reposição de perdas celulares, enquanto a meiose tem como principal função a formação de gametas, promovendo a manutenção do número constante de cromossomos de uma determinada espécie. Então, na mitose, uma célula-mãe, duas filhas idênticas. Meiose, uma célula-mãe, 4 filhas com número reduzido no material genético. E assim damos por encerrado mais uma aula e esperamos vocês no próximo momento. Muito obrigado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!